Boa tarde, turma. Hoje é a nossa segunda revisão. Vamos falar um pouco, características gerais dos Estados Unidos e da China, as duas maiores potências econômicas do mundo atual. Vamos falar onde esses países se localizam e como que eles chegaram a se tornar potências mundiais, tá? Além da relação dos Estados Unidos e da China com o nosso país, Brasil. Então, a localização e divisão administrativa dos Estados Unidos e da China é da seguinte forma: sabemos que os Estados Unidos se encontra aqui na América, mais precisamente na América do Norte, né? Vocês estão vendo aí em vermelho 3 círculos do lado esquerdo da figura. Aí são territórios dos Estados Unidos. Prestem atenção que os Estados Unidos não é um país totalmente de terras contínuas, ou seja, tem parte do seu território que está bem separado do continente. Os Estados Unidos é um país que tem 50 estados, sendo que 2 deles são afastados do território, que é o Alasca, que está bem na parte superior, ao lado do Canadá, e mais abaixo o território do Havaí, tá? Que é também separado do país, dos Estados Unidos, e fica aqui mais para o Oceano Pacífico. Do outro lado do mapa, nós vemos a China. A China, ela é dividida de maneira diferente, não são em estados. A China, ela fica na Ásia, inclusive é o país mais populoso do mundo, né? Abriga uma população muito grande, da ordem de bilhões de pessoas, e ela é dividida de maneira diferente. Vamos ver aqui no próximo slide. Ó, aqui estamos vendo os Estados Unidos, o território do Alasca, aqui em verde. Vocês estão vendo que esse território é uma parte afastada do continente e também do Havaí, tá? E a China, ela é dividida em 23 províncias, que são esses territórios em rosa, mais fraco, né? 5 regiões autônomas, que são essas em amarelo. 4 regiões administrativas, que são essas em um tom mais rosa mais forte, e 2 zonas administrativas, tá certo? Que está em tons de lilás. Então, como foi que os Estados Unidos caminhou desde a época de colônia para chegar hoje com uma potência mundial? Os Estados Unidos foi colônia da Inglaterra, mas também os holandeses invadiram alguns territórios, americanos. A independência dos Estados Unidos se deu em 4 de julho de 1776. As 13 colônias inglesas, que na época o território dos Estados Unidos era bastante pequeno. Hoje sabemos que os Estados Unidos é um dos maiores países do mundo em território, mas durante o período da sua colonização, o território dos Estados Unidos era bastante pequeno e era chamado de 13 colônias inglesas. Essas 13 colônias adquiriram a independência e se declararam livres do território do domínio inglês em 1776. E após essa independência, os diversos governos que vieram dos Estados Unidos incentivaram a expansão territorial do país em direção ao oeste, ou seja, para aumentar os seus domínios, tá? Antes, que eram as 13 colônias, foram adquirindo mais territórios, os Estados Unidos foi crescendo. Por meio de quê? O que ajudou a conquistar o oeste, a expandir o território? 2 movimentos, 2 ideias, dois atos, né? O ato de propriedade rural, ou seja, o governo dos Estados Unidos concedia a posse de terra a quem cultivasse essa terra por no mínimo 5 anos. Cultivou a terra por 5 anos, então você vai cuidar agora dessa terra, essa terra é sua. E também o que ajudou os Estados Unidos a aumentar o seu território, a conquistar o oeste, né, foi o Destino Manifesto. O que é esse Destino Manifesto? É um conjunto de ideias que teve papel importantíssimo para a ocupação do Oeste. Ele defendia que somente os brancos e puritanos, que é membro de uma seita cristã, protestante, muito rígida, né?
eles eram os únicos responsáveis por desenvolver o país, a quem Deus confiou a missão de instituir uma sociedade modelo na América. Enquanto isso, os indígenas nativos que lá estavam, segundo esse Destino Manifesto, eles não tinham como tarefa, eles não eram as pessoas certas, eles não eram as pessoas capazes de levar essa tarefa em diante, né? Desenvolver aquele país. Estava na mão somente dos brancos e puritanos. Então, esse foi o Destino Manifesto, uma ideia, né, que surgia naquela época. A doutrina Monroe também foi um dos meios que fez com que os Estados Unidos crescessem. A doutrina Monroe, ela defendia, né, a América para os americanos, ou seja, era uma desculpa dos Estados Unidos para impedir que países europeus voltassem para a América, viessem para a América dominar outros territórios. Então, os Estados Unidos lançou mão dessa doutrina, impedindo que nenhum país europeu estabelecesse domínio sobre o continente americano. Ou seja, os Estados Unidos, ele fazia com que os outros países da América fossem subordinados a ele, até porque eles também estavam na América. Então, essa doutrina Monroe foi para fazer com que os Estados Unidos fosse supremo, exercesse supremacia na América. Já as guerras mundiais também auxiliaram, foi aí de fato que os Estados Unidos se tornou potência mundial. Na Primeira Guerra, os Estados Unidos já entrou no final, né? Fornecendo insumos, fornecendo soldados, entrando em conflitos mais no final da Primeira Guerra Mundial. Já na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos, junto com a União Soviética, saíram muito poderosos. E um dos principais motivos para isso é que venceram bastante batalhas e o território quase não foi devastado, porque sabemos que a Guerra Mundial, o palco das guerras mundiais, foi principalmente na Europa, bastante longe dos Estados Unidos. Então, isso fez com que o território dos Estados Unidos não sofresse tanto com as guerras mundiais. Tiveram baixa de soldado, muitos problemas, mas não sofreu tanto quanto os países europeus, onde foi o palco das principais batalhas das guerras mundiais. No final da Guerra Mundial, como eu disse, Estados Unidos e Rússia saíram bastante fortalecidos. Os Estados Unidos, portanto, elaborou o Plano Marshall. O que foi esse plano? Fortaleceu ainda mais os Estados Unidos, fazendo com que ele virasse uma potência mundial e tivesse um poderio muito grande, inclusive sobre outros países. Esse Plano Marshall foi um programa de ajuda financeira a países devastados pela guerra, pelas guerras mundiais, inclusive países que os Estados Unidos ajudou a destruir. No final da Segunda Guerra Mundial, ele ajudou a reconstruir, a exemplo do Japão. Então, os Estados Unidos emprestava, né, dinheiro para reconstruir países afetados pela guerra. Esse foi o Plano Marshall. Quando eu empresto dinheiro, eu vou fazer com que essa pessoa dependa de mim de alguma forma, né? Então, essa foi a ideia dos Estados Unidos com esse plano. Trazer mais apoio para o seu lado, porque depois ia começar, inclusive, a Guerra Fria, né? Que a gente vai estudar depois. Além disso, um país que tem bastante recurso natural, bastante riqueza natural, é um país muito forte. Então, os Estados Unidos têm no seu território uma reserva de recursos naturais muito grande. Os Estados Unidos investem bastante em pesquisa, o povo é bastante patriota, luta por seu país. Tem um grande mercado consumidor, até porque tem uma grande população, mercado consumidor que consome produtos, que trabalha, né? E investe bastante em infraestrutura. Isso faz com que os Estados Unidos seja um país modelo, sim. E esses são alguns dos porquês esse país se tornou potência mundial, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial e etc. Já a China, ao contrário dos Estados Unidos, veio a se tornar potência há pouco tempo. A China era colônia há muito tempo, né, de países europeus e era dominado por nações estrangeiras. Mas daí, durante o século XX, a China passou por diversas situações políticas e econômicas que mudaram totalmente esse rumo. De dominação estrangeira, ela se tornou um país socialista, né?
é, onde a centralização política é muito grande, não há interferência política de outros países na China, porque o governo não permite, o país é de partido único. Não quer dizer que não tenha outros partidos, mas o mais forte é o Partido Comunista Chinês, né? Tem uma política bastante fechada, porém, houve uma abertura econômica no final dos anos 70. A política é fechada, mas eles abriram para a entrada de multinacionais, de empresas, de seu mercado para outros países, o que fez ela se tornar a segunda maior economia do planeta. Então, China, apesar de ter muitos problemas sociais, muitos problemas políticos, é a segunda maior economia do planeta desde 2010. Então, aí competindo com os Estados Unidos, que é um país desenvolvido. A China é um país emergente, ou seja, não chega a ser um país totalmente desenvolvido, porque para ser desenvolvido não basta a economia ser boa. Todos os outros setores têm que ser bons. E a China tem uma população muito grande, que sofre muito, que é muito pobre ainda. Mas ela é a segunda maior economia do planeta, concorrendo aí com os Estados Unidos. Por que a segunda maior economia do planeta? Ela exporta bastante bens industrializados, inclusive para o Brasil, para os Estados Unidos e outros países da Europa. E esses bens industrializados são vendidos mais caros, enquanto ele importa matéria-prima de países como o Brasil mais baratos. Então ele tem esse lucro. Se ele vende mais caro e compra mais barato matéria-prima, tem um certo lucro, se beneficia bastante dessa relação econômica. Além disso, a mão de obra naquele país é barata, porque tem muita gente para trabalhar, impostos baixos em cima dos produtos, a infraestrutura deles é muito boa e a moeda deles é subvalorizada, o que faz com que os seus produtos sejam mais baratos e vendam mais. E qual é a relação dos Estados Unidos com a China? Os Estados Unidos, o presidente é o Joe Biden, o atual presidente, e o presidente da China é Xi Jinping. Né? Os Estados Unidos e a China eles têm uma forte concorrência na geopolítica mundial, até porque eles são países altamente desenvolvidos tecnologicamente, cientificamente. Isso gera certa concorrência em busca de novas parcerias, novos mercados. A economia e o desenvolvimento científico e tecnológico dos dois são bastante fortes, porém existem algumas tensões políticas entre eles, só que não entram tanto em divergência assim por causa das suas economias, que um depende do outro. Pois a China é o maior parceiro comercial dos Estados Unidos, tanto exportar produtos seus, ou seja, vender, como para comprar produtos dos Estados Unidos. E qual é a relação da China com o Brasil? China e Brasil são dois países emergentes, ou seja, países que de uns tempos para cá vêm se desenvolvendo economicamente muito bem, né? A sua indústria tem começado a funcionar bastante bem. Desde 2009 é o maior parceiro comercial do Brasil, ou seja, o Brasil vende muito produto primário de baixo valor agregado, infelizmente, como soja, minério de ferro, né? Enquanto isso, o Brasil compra da China muitos bens industrializados que vêm com alto valor. Então, isso gera um benefício para a China. Ela compra produtos primários baratos, faz os bens industrializados e revende de maneira mais cara. Né? Além disso, o Brasil é influenciado com a cultura chinesa desde a chegada dos imigrantes a partir de meados do século XX. A culinária chinesa aqui no Brasil é muito forte, a cultura deles, as lutas marciais e etc. Então, essa uma aula que fala um pouquinho, né, dos Estados Unidos e da China, as duas maiores potências econômicas mundiais atuais. Bons estudos, pessoal!